Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Falhamos segunda-feira, ontem e hoje não falhamos. Aqui estamos nós, vindo do santuário. Quando chega esta hora significa o dia se foi embora. Maranata. Eu tive uma visão agora, nesta manhã, antes de começar a orar. Eu tenho muitas visões, né? Na minha visão, eu vi que a igreja tinha crescido muito. Eu vi, era uma igreja dos milhões. Em toda a terra, a igreja era muito grande. Eu vi que eu fazia reuniões de milhões e milhões de pessoas concentradas só num lugar, não é milhares. Eu procurei olhar para a última pessoa, ao fim, não consegui ver, que os meus olhos não alcançavam o fim das multidões. E eu tinha me prostrado. Eu chorava. Eu estava a chorar na visão. E eu tinha me lembrado de onde eu estava a sair. Eu estava a me lembrar da solidão do deserto. Eu estava a me lembrar da escassez, da terra seca e cansada onde eu passei. Eu estava a me lembrar das cadeiras vazias, das reuniões que eu fazia e que ainda faço. Agora eu procurava encarar as últimas pessoas e não conseguia ver as últimas pessoas. E eu chorava. E eu cantava. É incrível. Sabe o que eu cantava? Quem pode esquecer? Qual é o louvor que eu estava a cantar? Qual desses aí? De joelhos chorava e cantava. E aquela multidão toda também cantava. Até os que estavam em outras nações cantavam também. Éramos milhões na terra. Hã? Qual é essa canção? Quem que vai receber a revelação aí? Vai passar na mente dele. Luhima, como dizem aí os pentecostais, não recebeste nada. Não percebeste nada. Percebi de Deus. Não percebeste nada de Deus. E a Silvia, Suana. Raio disse também, nada. Eduardo disse, eu amo a mensagem da cruz. Michel disse, sede de ti, nada. Deserto vale ouro, Jackson, nada. Ninguém conseguiu, não percebeste nada da parte de Deus. Olha, Ludmila acertou. Como é que é, Ludmila? Percebeste da parte de Deus ou como? Ou intuição? Gileta Fumo também conseguiu. Estamos espalhados. Oh, mas era uma unção muito grande. As nações cantavam. Em todas as nações. Nós somos um. Somos milhões. Estamos espalhados.
em todas as nações. É incrível. Os milhões cantavam. O que me admira, não somente os que estavam no lugar onde se ocorria a reunião presencial, mas em uníssono todas as nações, os filhos de Deus, da Igreja Salvação de Todas as Nações, também cantavam. Eu via os louvores que vinham de todas as nações. Nós somos um, somos milhões. Eu cantava a chorar. Estamos espalhados em todas as nações. Então, é incrível. E havia uma paz que não pode ser explicada. Havia uma alegria no Espírito Santo. Os corações dos humanos estavam felizes. Então, eu vi que naquele dia a terra voltou a sorrir. Eu vi que naquele dia a terra voltou a sorrir. Milhões e milhões e milhões no mundo inteiro tinham se convertido, tinham sido libertos do pecado. Eram membros da Igreja Salvação de Todas as Nações. Até na China, passou na minha mente, China, os seus milhões estavam prostrados a cantarem. Somos milhões, estamos espalhados em todas as nações. Quem pensou que este era uma... Quando o mestre canta, ainda que for só uma vez, é difícil esquecer. Amém. Esse é Ludmila que percebeu da parte dele, não da parte de Deus. Sabe? Aqueles que pensam que é mais uma cabigrejinha que se levantou na terra estão equivocados. Em uma live, eu acho que é no altar, né? Que eu falei isso. Que esta será a maior organização do planeta Terra. Que vai ultrapassar o budismo. O budismo é a maior organização da Terra. Esta vai ser a maior. Essa dos milhões é só para começar. Seremos bilhões, não milhões não. Somos bilhões, estamos espalhados em todas as nações. Por isso Deus está a levantar homens e mulheres e vai lhes encher do Espírito Santo para congregar, ajudar, apacentar, guiar o rebanho para o santuário celestial, e que foi edificado não com mãos de homens, mas pelas mãos de Deus. Isto é simplesmente maravilhoso. Eu vi isso, eu vi, e eu saí da visão muito feliz. Estás a ver aquela alegria que você sai com ela do sono? Você sai do sono com aquela alegria. Essa alegria que Jesus sentiu no dia que ele repreendeu aqueles que se alegraram na carne, por causa dos demônios que os sujeitavam. E ele disse-lhes: não se alegrem porque os demônios se vos sujeitam. Alegrai-vos porque vossos nomes estão escritos no livro da vida. E naquele dia, diz a Bíblia, Jesus se alegrou no Espírito Santo. E com essa exclamação: graças eu te dou, Pai, porque tu ocultaste estas coisas aos homens sábios e aos nobres deste mundo, e as tens revelado aos pequeninos. Assim, ó Pai, te aprove fazeres. Incrível, por isso vocês estão a ver muitas lutas. As muitas lutas que vocês estão a ver na igreja é por causa do que Deus vai fazer amanhã. A igreja está a ser provada, a igreja está a ser peneirada, a igreja está a ser cirandada. É muita oposição, muita oposição. Os reis da terra, todos os príncipes se mancomunaram, todos estão a falar a mesma linguagem. A única coisa que eles não fazem é pronunciarem-se abertamente ao mundo, mas que eles fingem que não estão a trabalhar, mas sim trabalham noite e dia para ofuscar o homem,
São milhares e milhares que acompanham as minhas lives, para não falar milhões, mas os números nunca batem nem 500. Vais ver, termina nos 200. Olha, por exemplo, aí, tem 184 e o número parou aí. Já deve estar aí nos 2 milhões, 2 mil ou 3 mil pessoas que já estão a assistir aí. Mas, porém, os príncipes da terra, os donos das plataformas, todos atacaram as nossas plataformas, atacaram o Zoom, atacaram o YouTube, atacaram o Facebook. Só no TikTok ainda não começaram a atacar, por quanto eu também não faço lá lives. Mas eu creio que já também começaram. Ouviu? Quem disse que tem 185 a assistir? Tem mais que isso. Tem milhares. Eles fizeram de propósito para poderem ocultar o homem. Baniram o nosso canal, impediram o nosso canal chegar mais longe. Perseguem aqueles que tentam partilhar o canal, bloqueiam páginas ou então contas de pessoas, impedem as pessoas comentarem, e tudo isso aí. Caluniaram o homem, falaram todo o mal possível, infectaram as mentes das pessoas, os corações contra mim, e todos me odeiam, me detestam, chamam-me de vários nomes. Eles acham que o meu cabelo é o pecado, então eles atacam os meus cabelos todos os dias, que me chamam de rasta, e todos arrogantes, tudo isso que você já ouviu falar. Isso tudo é oposição que passa com a permissão do nosso Pai, porquanto assim aconteceu no Egito. E Deus disse a Faraó: eu te levantei, porquanto eu quero mostrar o meu poder a você, e também eu quero que o meu nome seja conhecido em todas as nações. Viu? Deus os levantou porque Ele quer lhes mostrar o seu poder, e também o mesmo Deus quer se fazer famoso em todas as nações, através da sua igreja. Por isso, nós temos que perseverar. E como temos perseverado, no tempo aceitável, no dia do socorro do alto, o meu Deus vai revelar tudo que estava oculto, a luz vai brilhar, as barreiras vão cair, os muros vão tombar, os montes vão tombar, o saco de silício vai ser removido, o sol vai brilhar na sua força, a glória de Deus vai ser vista na terra. E aí, naquele período, diz a Bíblia que toda a carne vai saber quem é o que fala na terra. Ó terra! Toda a carne vai saber quem é que na terra está a falar, que foi a boca do Senhor que isto falou. Então, é preciso passar na prova. Temos que entender isso. As provas fazem parte da obra do Espírito Santo. Para o ouro brilhar precisa ser provado. Para o ouro brilhar precisa se passar no fogo, na prova. Então a igreja está passando a prova para que amanhã possa brilhar, ou então para que a glória do sol possa resplandecer dentro da sua igreja. Que essa é a plenitude da glória de Deus na sua igreja. E isto vai acontecer. E quem poderá ficar em pé diante da glória de Deus? Quem? Da glória plena. Por isso, Deus me consolou hoje com esta revelação, com essa experiência que eu tive. E eu vi milhões e milhões e milhões e milhões. Milhões e milhões e milhões. Eu vi milhões congregados em um lugar. Eu procurava achar o fim da multidão e não pude achar. Porque a gente era uma multidão que não achei o fim deles. Por isso, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Aquele que ressuscita os mortos também revela os seus segredos aos seus servos profetas. Como está escrito, o Senhor Jeová não vai fazer nada sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Faria alguma coisa sem primeiro o Senhor revelar aos seus servos?
os profetas. Então ele nos tem, não é só hoje não é a primeira vez, já nos tem revelado essa multidão, esses milhões e milhões, para o nosso consolo. E somos consolados no deserto. O deserto vale ouro, o amargo vira doce na boca do sonhador. Quando Deus está conosco, o deserto vale ouro, o deserto vale ouro. Oh, oh, oh. Eu falo dessas coisas desde o deserto. Há 21 anos que eu falo dessa multidão. Isso trazia frustração àqueles que não tinham fé, não estavam edificados na rocha. Isso trazia desespero muito grande. Uns acreditaram no princípio, depois deixaram de acreditar. Achavam que eu falava coisas muito grandes que não eram da minha idade, que tudo não passava de mentira. E muitos dos discípulos me abandonavam por causa disso. Muitos achavam que estavam a ouvir tanta coisa muito grande que nunca iria acontecer, que não passava de publicidade enganosa, que não passava de marketing, não passava de uma mentira, não passava. E muitos fugiam, abandonavam o barco. Mas aqueles que perseveraram até hoje já começaram a ver algumas coisas que eu prometi a eles ontem. Aqueles que perseveraram até hoje já começaram pelo menos a ver certas coisas que foram faladas no deserto. E os que saíram também, estão vivos, claro, estão a ver a distância, estão a confirmar que verdadeiramente foi a boca do Senhor que falou. Isso que é pena. Porquanto antes de saírem blasfemaram. E a blasfêmia lhes leva a eles a não quererem voltar mais. Não da minha parte, da parte deles. Da minha parte eu sempre esperei que eu voltasse. Aliás, muitos voltaram. Mas os outros, porquanto falaram mal do caminho e andam envergonhados, e assim não podem tomar atitude para voltarem. Voltem! Eu sempre os chamei. O caminho está trilhado. Esse caminho que vocês blasfemaram, agora já está aberto. Oh, aleluia! O homem não somente manda na sua terra, mas também é verdadeira terraplanagem. É o aplaneador da estrada, o limpador das veredas, o edificador das muralhas tombadas. É incrível. Terraplanagem na terra. Ouviram? O homem está a fazer uma terraplanagem muito grande. E tudo está a correr conforme foi preconizado, sem alteração nenhuma. E a terraplanagem está a se efetuar. Terraplanagem. Esse é o prumo para nivelar a obra do Senhor, para bater os lugares altos, para levar os vales, sim, para medir os soberbos orgulhosos, e lhes dizer tekne mene ou farzim. Foram pesados, medidos e foram achados em falta, pois são coisa nada. E coisa nada também são aqueles que lhes estimam. Foram medidos, avaliados e pesados aqueles que achavam que eram alguma coisa. O prumo lhes mediu. Aparecemos lá com a medida. Pá! Lhes pesamos e foram achados em falta. Mene, tekne ou farzim. E agora? Agora que foram achados em falta, serão como a pragana que o vento vai levar. Pois a soberba procede à ruína. A ruína segue os soberbos. E a exaltação segue os humildes de coração. Pois Deus abate os soberbos e eleva os vales. Não seja soberbo, não. Porque o tempo dos soberbos na terra acabou. Não seja arrogante, não.
O tempo dos arrogantes na terra acabou. Daqueles que achavam que eram intocáveis. Daqueles que achavam que eram. Não há nenhuma organização que vai prevalecer na terra. Não há. Estão a ver o que está acontecendo no Iraque? É o fim dos intocáveis. Vocês sabem o que é o Iraque? Quais são os males que ele trouxe na terra? Financiou organizações terroristas, desestabilizou nações. É incrível. Perturbou povos, destruiu aos milhões uma só nação. Armou terroristas, perturbou Israel e outras nações do Médio Oriente. E hoje agora chegou a hora dele, pois o tempo dos intocáveis acabou. O cavalo vermelho se levanta na terra e o seu cavaleiro tem uma arma muito aguda na sua mão. Ele foi dado a ordem para tirar a paz da terra. E também para que os humanos se matassem entre eles. Agora começaram a se matar entre eles. Os arrogantes estão a ser abatidos. Os soberbos estão a ser humilhados. Não há soberbo que vai ficar de pé. A soberba da Rússia vai cair. A soberba americana vai cair. A soberba da China vai cair. A soberba da Índia vai cair. Falaria mais de quem? Não viu? A soberba ocidental foi humilhada. Esta é a União Europeia. O Ocidente. Totalmente humilhados. O homem que nasceu em Angola humilhou o Ocidente. Eles sabem. Totalmente humilhados. O Ocidente foi humilhado. E todos os outros serão humilhados também. Ninguém vai ficar de pé diante de Elias. Nenhuma organização soberba, intocável, vai ficar de pé diante do meu Deus. Tudo vai tombar. E eu vou fazer com que a palavra de Deus se cumpra agora. E todo joelho já vai começar a se dobrar diante do Emanuel. E toda língua vai começar a confessar que o Emanuel é Deus. Não fala da Coreia do Norte. Olha lá. A Coreia do Norte, aquele é um papagaio, aquele é um miúdo. Aquele é a China. Aquele é o braço direito da China. Ou o braço esquerdo da China. Aquele é a China. Aquele não tem nada. Aquele é a China. Ok? Tem que falar do Ocidente, pá. O dragão do Ocidente, o dragão da China. Tem que falar a segunda águia da Rússia. Estou a falar em mistérios agora, né? Águia número 2. Águia com duas cabeças. A segunda águia, que é a Rússia. Tem que falar. O leão com 3 cabeças, que é a Índia. Tem que falar da águia com 4 cabeças. A águia 4 cabeças é o quê? Quem conhece a águia que tem 4 cabeças? Melanie, você conhece a águia com 4 cabeças? Posso crer no amanhã. Esse que tem 13 flechas na sua mão. Vocês ouviram o que o Ken falou? O lobo é o Benjamim. Benjamim israelita. Ele disse agora, não haverá mais a 13ª hora. É muito forte, né? Vocês não entenderam o que ele falou. É agora. Não existe mais a 13ª hora. Mas a América tem a 13ª hora. Mistério. Ok? Nós vamos humilhar todos eles. Vamos lhes colocar no chão.
suas bandeiras vão ser pisadas no chão. Qual é Roma? Roma? Oh, não faça isso. Oh. Quem é esse que falou que é Roma? Jolo gravou essa parte, né? Ah, afinal apanhaste. As pessoas que andam no espírito que aprenderam com o homem vão dar conta. Sim, a América tem a 13ª hora. E o Benjamin disse, não tem 13ª hora. Estava a falar o que Jesus falou, o dia tem 12 horas, não tem 13 horas não. Mistério. Essa é a revolução, pá. Viva a revolução. João Francisco. Iteca que Angola. O João Mídia. Não há nenhuma organização que vai ficar de pé. Não há. Você já está entendendo, né? Todas as que acharam que eram intocáveis, que tinham as cartas nas mãos, todos que achavam que eles eram os donos, todos vão ficar de joelho diante de Elias. Elias é de cima. Elias é sobre todos. Elias é esse que veio com o prumo na mão para vir nivelar todas as coisas. Elias é esse que veio abater os montes. Elias é esse que veio esmagar a soberba dos soberbos. Ouviram? Isso é o nome da operação do quem? Isso é muito espiritual, vocês não entenderam, né? Da operação israelita. O leão em ascensão. Quem é esse leão que ele se referia? Que está em ascensão? Quem vos achais? Não entenderam, né? O leão em ascensão. Viu? Esses bandidos aí não falam abertamente ao povo. Deveriam adorar o leão da tribo de Judá. Não lhe adoram, lhe rejeitam, mas quando estão em aperto, nas entrelinhas, clamam a ele. O leão em ascensão. É muito forte, pô. Por isso, isso que você está a ouvir aqui são coisas verídicas. Pô. Tem só um homem que falta só dizer, daqui a pouco, não estará longe de dizer, olha, estamos aqui, mas é só a nos matar, estamos aqui, mas é só a se atacar entre nós. O problema não está senão só numa pessoa. Nas suas reuniões secretas, eles falam disso, mas nunca assim abertamente. O problema é o homem de Angola. Enquanto o homem de Angola estiver vivo, não haverá paz na terra entre nós. E para matar então o homem de Angola? E para matar o homem de Angola? Não é possível. Ele veio para vencer. Ok? Estão a entender? Ele foi enviado para vencer. Não está escrito no livro do Apocalipse? Quem vos pensais aquele que saiu para vencer? Que venceu e saiu para vencer. Já foi sonhado no céu que ele veio para vencer. Quem vos pensais? O cavalo, aliás, o cavaleiro do cavalo branco. Quem vos pensais que saiu para vencer? Venceu e saiu para vencer. Então, eles são perdedores eternos. Ninguém vai mudar.
Ninguém vai mudar o jogo. O jogo já está decidido. O jogo já está determinado. O céu já decidiu o jogo. A terra só está a cooperar com a derrota. E é bom que cooperem com a derrota. E a única maneira da terra ir muito longe é cooperar com a derrota inteligentemente. E como tem feito. Sim. Eles usaram uma arma muito secreta, inteligente e muito bacana. Ai deles, se eles usassem as armas da violência contra o homem, então não iriam longe. Mas a prudência lhes fará ir muito longe ainda, porquanto o silêncio lhes faz bem, lhes faz viver ainda. Ai deles, o dia que Faraó ameaçou Moisés com morte, Moisés respondeu com morte. Nunca mais quero ver o teu rosto aqui. A próxima vez que você vier aqui, eu vou te matar. E ele respondeu, bem falaste, que nunca mais vamos nos ver. Mas, ouça o que eu vou te fazer, Faraó. Não vais conseguir enterrar os mortos na sua terra. Ouça o que eu vou te fazer, Faraó. Não terás condições de realizar óbito. Até aqui na tua casa. Como diz os falsos profetas, eu estou a ver. É como que Moisés estava dizendo, estou a ver luto aqui na tua casa. Estou a ver um caixão. Estou a ver um caixão na tua casa. E estou a ver você a chorar ao lado do caixão. E vai haver óbito em todo o Egito. Não terás condições para os enterrar. Não há casa que não terá óbito. Ninguém vai ajudar ninguém. Desde o pequeno, o escravo, até o palácio. Vai ter óbito. Porquanto você me ameaçou com morte. E eu ataco com morte. Hosana, 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 nosso rei. Hosana, 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 nosso rei. Magnífico é o Senhor, excelso, supremo, o príncipe da paz. Hosana, 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 nosso rei. O leão em ascensão. Então, só ouvi mesmo para vos falar isso. Eu vi. Essa igreja tinha crescido. E o seu crescimento era estrondoso. Milhões e milhões e milhões e milhões faziam parte desta igreja. Em todas as nações. Eu vi. Em uma reunião presencial, a multidão não se via o fim. Eu vi. Eu vi uma multidão que não se via o fim. E todos choravam com alegria. E cantavam. Estamos espalhados em todas as nações. Nós somos somos milhões. Estamos espalhados em todas as nações. Nós somos Senhor, somos milhões. Estamos espalhados em todas as nações. E éramos milhões e milhões e milhões. Em todas as nações. Presencialmente tinha lá milhões. Agora imagine outros milhões em várias nações. Era um crescimento terrível.
E eu na visão chorava. Chorava porque me lembrei dos desertos. Chorava porque me lembrei da solidão do deserto, da escassez, das humilhações, dos vitupérios que nós passamos, das injúrias, as injustiças, as perseguições. E eu me lembrava, ouviu? O opróbrio da tua mocidade. E eu não me envergonhei mais do opróbrio da minha mocidade. Aleluia. E não me envergonhei, pois no lugar da vergonha o Senhor tinha trazido a dupla honra. No lugar da tristeza o Senhor tinha trazido a alegria no Espírito Santo. Eu vi, as pessoas choravam da alegria no Espírito Santo. Todos em uníssono cantavam, somos milhões. Estamos espalhados em todas as nações. Quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? Essa mensagem foi pregada há 21 anos atrás, no dia 25 de setembro de 2004. Foi pregada essa mensagem. Quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? Mas então, quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás arrasado como uma campina. Vocês vão ver o prumo na mão de Zorobabel. Esse prumo são os 7 espíritos, os 7 castiçais, os 7 olhos. Por isso Emmanuel está lá no trono, o cordeiro, segundo João viu, tinha 7 olhos e 7 pontas. Significa plenitude do poder e da glória. Entenderam? As pontas representam o poder e os olhos representam a glória, a luz e a força. Oh, muito forte! 7 lâmpadas do castiço, do que é do santuário, do candelabro. É incrível. Não é brincadeira, não. Vocês vão ver o prumo na mão de Zorobabel. E para que serve o prumo? Zorobabel teria sido levantado para edificar a casa do Senhor. Depois do regresso da terra dos persas, esses mesmos persas que Israel está a bombardear. Segundo a ordem do rei Ciro, porquanto Deus ordenou ele para livrar o povo. E Ciro, no discurso de Benjamim se lembrou do Ciro. Quem ouviu Benjamim falou do Ciro? O rei Ciro. Benjamim falou do rei Ciro. Eu estava a falar ao povo iraquiano que nós sempre fomos amigos. Por isso, o rei Ciro teria ajudado Israel, libertou Israel da escravidão da Babilônia. Muito forte, pá. O Ciro da Pérsia. Então, sabe, o prumo na mão de Zorobabel. Aqui não está Zorobabel, não. Assim como Zorobabel recebeu ordem, juntamente com Josué, para virem. Para vir edificar a casa do Senhor, segundo a ordenança do rei Ciro, que receber da parte de Deus. E chegaram, e havia muitos adversários em volta. Os povos vizinhos se opunham à edificação do templo. E foi assim que Deus levantou quer o Zacarias como Ageu. Não Zacarias, filho de Baraquias, que foi morto entre o altar e o alpendre. Não o profeta Zacarias, outro Zacarias. Esse que está escrito aí, o livro de Zacarias. E também o profeta Ageu. E esses dois começaram a profetizar, confortando o povo,
através da palavra do Senhor, e que o Senhor era com eles, e que não desfalecessem, e que fizessem a obra do Senhor, e o povo ficou animado pelas palavras dos profetas, e eles edificaram primeiro o altar e depois o templo. Muito forte, pô. 46 anos foram suficientes para edificar a casa do Senhor, que teria sido derribada por Nabucodonosor, a mando de Deus. Ok? Feito isso, 70 anos depois, eles voltaram e vieram edificar a casa do Senhor. Estamos a ver aqui Zorobabel, que era o príncipe do povo, e Josué, o sumo sacerdote, que representavam as duas oliveiras. Não eram duas oliveiras, simbolicamente apareceram como as duas oliveiras que vão proclamar o juízo de Deus e que vai dar lugar ao reino de Cristo na terra, que é o milênio. Ok? Então, mas Deus naquele dia falou através do profeta Zacarias, confortando Zorobabel, o príncipe, que ele tinha o prumo na mão dele, para que não temesse, para que edificasse a casa do Senhor. E que aqueles que estavam a desprezar aquela obra, que era tão pequena, Deus, através do profeta, disse: olha, vocês, os vossos olhos olhando para esta casa, assim como Ageu também, olhando para esta casa como que é inferior em relação à primeira, né? Essa primeira foi a que Salomão edificou e que foi destruída por Nabucodonosor. Olhando para esta casa, parece que é inferior àquela primeira. Não. E ele disse: não. Não é tão bem assim. A glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Ok? Muitas lutas, muita oposição, mas a palavra de Deus soava. Essa vai ser mais gloriosa do que aquela. Edifiquem. Então, mas quem é esse? Ouviu? Muitos começaram a desprezar. Quem é esse que está a desprezar o dia das coisas pequenas? Quem és tu, ó Monte Grande, diante de Zorobabel? E eles começaram a desprezar as coisas pequenas. Se esqueceram que Deus começa com as coisas pequenas e depois trabalha nas coisas pequenas e depois engrandece e exalta as coisas pequenas. Teu princípio terá sido pequeno, mas teu último estado será extremamente grande. E somos transformados de glória em glória. A visão de Jacó, a escada de Jacó. E Einstein está a seguir esta regra. Uma é a glória das estrelas, outra é a glória da lua, outra é a glória do sol. E uma glória difere da outra glória. Mas uma coisa eu sei, cada glória tem um preço. Tem um deserto, tem uma prova. E nós temos suportado todas as provas. E por isso também temos subido de glória em glória. É incrível. Aleluia! E uma palavra soou nos meus ouvidos o ano antepassado e me disse assim, que a glória da segunda casa será maior que da primeira. Ok? A glória da segunda casa será maior que da primeira. A glória da segunda casa será maior que da primeira. Como assim? Essa é a segunda casa? Sim. Já tivemos a primeira glória, a primeira casa, a glória das estrelas, esse mover que a terra está a experimentar aqui. Um mover encoberto. As estrelas, quando brilham, é um brilho ínfimo. Por isso, as estrelas não governam a noite, nem tampouco o dia. Mas a lua governa a noite e o sol governa o dia. As estrelas foram levantadas para ajudar a governar juntamente com a mãe deles à noite. Então as estrelas são filhas. A mãe é a lua. Tivemos a glória das filhas. Por isso vocês viram
as filhas como pentecostais entraram na guerra tentando afrontar a igreja e o Elias. Agora teremos a glória da mãe. Vamos despojar a prostituta mãe. Chegou a hora da glória da segunda casa, que será maior, falei mistério, né? Do que a primeira. É incrível. Mas ainda temos a glória da terceira casa, que será maior do que as duas primeiras. Essa é a plenitude das plenitudes. Isso é simplesmente maravilhoso. Uma glória difere da outra glória, pois a glória da segunda é maior que da primeira, e a glória da terceira será maior que da segunda. Custe que custar. É trabalho, muito trabalho. Caiu Babilônia. Caiu Babilônia. Sim. E os montes que faziam penumbra para que a lua não brilhasse também tombaram. Aqueles montes faziam sombra para que a glória da lua não se manifestasse. Elias desbaratou eles. Estamos em condições agora de recebermos o brilho da lua, a lua cheia. Mas ainda assim, eu sonhei. Meu sonho é alcançar a glória do sol. E nós vamos chegar lá. E eles têm 4 dias para poderem revidarem as forças. Revidem as forças para que eu não tome a glória do sol. E quem entrar na guerra para lutar comigo, assinou o certificado de morte. Quando você se levantar para vir se opor, todos esses que se levantaram para se opor à glória da lua vão morrer, porquanto eu os venci. Todos eles. Por isso morreu o homem da Roma. E outros vão morrer também. Ok? Aleluia. Bendito seja o Filho de Deus. A terra toda está cheia da sua glória. A terra vai se encher agora da glória da segunda casa. Depois teremos a glória da terceira, que vai abranger toda a terra, nos 4 cantos da terra. Não há um lugar onde essa glória não vai chegar. E vai se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz que a terra toda vai se encher da sua glória. Então as palavras do profeta Abacuque, que diz que assim como os mares cobrem a terra com suas águas, assim o conhecimento da glória de Deus vai cobrir toda a terra. E é nesse período que toda a terra, toda a carne, vai saber quem é que fala na terra. E todos os lugares altos estarão abatidos. Os montes outeiros estarão de joelho. E é essa fase que os vales serão levantados. Então eu disse que há 21 anos atrás, no dia que começou este movimento, o maior movimento do planeta Terra, no dia que se plantou esta árvore, a maior hortaliça da terra, cujo topo chegará no céu, no terceiro céu, e seus ramos alcançarão até nos confins da terra, para que todas as árvores, aves, todas as animárias do campo, insectos, todos os habitantes da terra possam encontrar sustento, sombra, alimentação, descanso, repouso, proteção, guarita sobre esta árvore. Há 21 anos se plantou a árvore mais poderosa, mais frondosa, mais grande, mais espessosa, mais terrível do planeta Terra. Sabe qual foi a sua semente? A menor de todas as sementes. Por isso a palavra há 21 anos foi essa. Quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? O reino de Deus é semelhante a uma semente da mostarda, a menor de todas as sementes que é lançada na terra, mas que quando crescer e crescer, vai se tornar a maior árvore. Veja só, menor horta que semente para dar lugar à maior árvore. Esse é o agir de Deus. É muito forte como Deus trabalha, né? Viu? E eles haviam desprezado, subestimaram a semente da mostarda,
subestimaram o homem e disseram: quem é este que quer vir nos afrontar? Nós somos uma árvore grande. Eles me disseram assim: somos uma árvore grande, frondosa, imbatível, invencível. Quem és tu, rapaz? Nem os teus pais ousaram nos enfrentar. Teus pais morreram escravos, teus avós, teus bisavós, toda a sua geração é geração dos escravos. Mas eles haviam se esquecido que os meus pais não são daqui, que o meu pai é celestial. O meu pai venceu, é um vencedor, nunca perdeu batalha. Mas pronto, isso é outra coisa. E eu lancei essa semente na terra há 21 anos atrás. E eles subestimaram ela. Subestimaram a semente e subestimaram o semeador, o agricultor. Assim como eles subestimaram os israelitas. O que estão a fazer esses fracos judeus? Mas mais tarde entenderam que aquela obra estava lá à mão do Senhor. E já começaram a entender, sabe? Já começaram a entender. A terra já começou a compreender isso. Eles antes desprezaram, subestimaram, mas já começaram a compreender. Cuidado. Este homem não é aquilo que a gente pensava. Cuidado. Um homem que fala abertamente e ninguém lhe faz nada. Temos que parar e pensar nisso. Cuidado. O homem falou ontem e nós estamos a ver as coisas. Cuidado. Eu vos deixei a bola. Discute entre vocês. Mas eu não vos dei as cartas, não. As cartas estão comigo, já? Eu vos dei a bola não para me marcar em golo, para vocês fazerem se matarem entre vocês. Vos dei a bola para vocês se matarem entre vocês. Ninguém vai conseguir me marcar golo. Lembra-se da história do 10-0, né? 10-0. Os gordos apanharam 10-0. Os 3 gordos, totalmente humilhados e envergonhados. Aleluia. Esse é o sistema de Angola, que não pode nem levantar a cabeça diante de Elias. Elias não somente manda na terra, mas também é terraplanagem da terra. Uma nova, né? Esse maluco também, na verdade não é um maluco, é o diabo aquele que fala na boca dos demônios. Um maluco respondeu assim a um discípulo da Estene. O discípulo disse: Elias manda na sua terra. E o maluco respondeu: Elias não manda somente na sua terra. Elias também é terraplanagem. Sabe o que significa terraplanagem? Sim, aplanar a estrada, limpar a estrada, endireitar os caminhos, abater os lugares altos, elevar os vales. Essa terraplanagem. Já começou a terraplanagem. A soberba e a arrogância dos arrogantes, dos soberbos está a ser abatida. Ó terra! Esse Elias, terraplanagem, bulldoze. A máquina sem oposição, tudo no caminho ele parte. Ele está a partir para aplanar tudo. Os montes, ele está a batê-los. Os outeiros estão a ser abatidos. Os vales estão a ser enchidos. Por isso, naquele dia, eles desprezaram o dia das coisas pequenas. E disseram: o que veio fazer esse fraco Elias? Disseram: nós estamos, olha, me falou assim, um deles, disse assim: estamos em avivamento há milhares de anos. Como tu ousas falar em avivamento? Isso é um feiticeiro do Congo Democrático, que diz assim: angolano, congolês, congolês, angolano. Nós estamos há milhares de anos avivados. Como tu ousas falar em avivamento? Poderias conseguir nos remover para você estabelecer o que você está a falar? E ele disse: nós estamos nas altas atmosferas da noite. Isso significava querer dizer: estamos nas grandes dimensões espirituais das trevas. E tu és um menino que estás com a fralda. Tens fralda, estás a falar coisas grandes dos mais velhos. Esquece isso, miúdo. Agora, 21 anos passaram. Poderia esse feiticeiro falar o que ele falou há 21 anos? Eu duvido. Está a se borrar nas calças. Está a se borrar nas calças. Se o filho dele quiser brincar com ele, só ele dizer: Elias está a chegar. Vai se bater nas paredes. Não, calma aí. Tá vendo, né? Se o filho dele... Esse não tem filho. Se tivesse filho, o guarda dele, pronto, o trabalhador dele, que
trabalha lá na casa dele. Se ele disser, está aí na porta o senhor Elias. Há um senhor chamado Elias, está aí na porta. Quer falar com... Vai entrar na parede, vai fugir. Hã? Você queres provar isso? Tens um parente muito... Você que tem um parente terrível, temido e destemido na família. Quem? Diga eu. Temido, destemido na família. Ou no serviço. Um colega que impõe respeito por causa da autoridade espiritual. Esses aqui não escondem o feitiço. Eles falam mesmo. Assim como eu não estou a esconder o poder do alto. Estou a falar mesmo. Ninguém me faz nada. Esses aqui, eles são ousados. Esses só, por exemplo, vi 2 feiticeiros que estavam... Eu quando estava no monte, a minha atrás tinha lá um bruxo. Um bruxo que, depois de um ano, ele subiu, foi fazer guerra comigo. O propósito que ele levou no monte é me expulsar do monte. Ele tinha recebido ordenança, vai, shota ele do monte. Ataca a mulher, ataca tudo, ataca as finanças, ataca tudo. E ele vai sair. Cria dificuldades. E ele sobe e começou a guerra. O monte ficou escuro, espiritualmente. Tremia. Terror, pavor, tudo. É muita guerra. Mas não é isso que eu queria falar. Eu queria falar das palavras que... Então, ele tinha ocupado aquele espaço todo lá atrás. Ele achava que era dele. Então, mas como havia um crescimento frenético da subida dos montes, então os espaços já eram poucos. As pessoas agora não é como antes, que iam orar e saíam. Não. As pessoas agora ocupavam terrenos. Metiam lá uma tenda, ficavam lá permanentemente, faziam troca, iam passar o fim de semana, depois voltavam. As igrejas depois subiam, mas já tinha lá pessoas permanentes, por causa de falta de espaço. Isso estou falando com a Coaco. Isso aconteceu quando eu estive lá. No primeiro ano, não, mas no segundo ano. Até o terceiro. Então, tem um feiticeiro. Ele está no Lubango. Ele disse que é meu amigo. Estava também lá no monte. Ele já tinha um espaço dele lá à frente. Eu acho que ele queria imigrar, aí por causa de muito barulho. Já estava lotado, parecia que era já um bairro. Então ele queria vir para aí onde eu estava, atrás. Porque estava lá no fundo. O único lugar onde ainda tinha espaços. E já havia invasão. Então ele veio colocar lá os seus paus. Esse é um falso profeta. E o filho da perdição não estava. Quando ele veio, ele encontrou a armar a tenda. Ou então a cabana. E eu estava a ouvir eles a discutir. Olha, tira isso daqui. Tira isso daqui. Não, mas esse lugar não tem ninguém. Tira isso. Olha o que ele falou. Já viste 2 corpos a ocupar o mesmo espaço? 2 corpos não ocupam espaço. Eu achei muito espiritual aquilo. Aí isso parece que é ciência, né? Não, mas ele não falou na ciência, nas ciências da carne humana, não. Ciências espirituais. Ele estava a falar que 2 bruxos não podem estar no mesmo lugar. O que for forte é que vai ficar lá. E você sabe que você é miúdo. Você estava a lhe ameaçar. Você estava a me desafiar. Vou te matar. Ele logo entendeu. Fugiu. O gordo, quando ele ouviu isso, ele logo entendeu que estava a lhe dizer, olha, você quer mesmo provar quem sou eu? Para você vir me ocupar o meu espaço. Então, como ele era um leãozinho pequeno, aí estava a falar o grande leão. Então, respeitou a autoridade que estava nele. Porque ele falou termos espirituais. E ele compreendeu e se retirou. Ok? Então, isso se aplica.
Eu estou a perguntar se tens um parente que impõe respeito, como esse impunha respeito a todos os feiticeiros que estavam no monte. Todos. O único que lhe impunha respeito, que eu e ele rugíamos juntos. Todos cristãos, meninos. Tem que fugir. Agora você veja. Valdemiro disse que tem. Tem, né? Então, vai só, lhe fala só. Vou chamar Elias. Hein? O dia que ele usar daquela autoridade contra você ou contra outra pessoa da família, ameaçar, olha, se você não aparecer, eles fazem assim, olha, eu não sei o que. Liga mesmo assim, vou chamar Elias. Você vai ver como ele vai se borrar. Eu não estou a falar os arrogantes carnais, os homens físicos, que é um homem que é um orgulhoso porque ele tem dinheiro, ou não sei o que. Mas estou a falar feiticeiro, porque o que não é feiticeiro não vai entender nada. Mas o bruxo vai entender. Fala só, eu vou chamar Elias. Ei! Lhe fala só. Eu duvido que ele vai dizer chama. Eu quero ver. Se ele dizer que chama, lhe fala, me prepara a sua campa. Compra já um espaço e o caixão, para não dar trabalho aos outros. Deixa já mesmo já tudo preparado. Porque agora qualquer feiticeiro que me desafiar vai perecer. Qualquer um, pequeno ou grande. Qualquer feiticeiro que ousar me afrontar vai morrer na hora. A essência de adoração e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Lhe fala só, vou chamar Elias. Nunca mais a arrogância do arrogante vai prevalecer. Porque eles sabem. Mas um dia... Por que eu estou a falar isso? Estou a fazer um paralelo de há 21 anos. Eles desprezaram o dia das coisas pequenas. Porque era uma sementinha, a menor de todas as sementes, num quintal onde começou esta igreja. E hoje eu estava a chorar na minha visão. Eu vi milhões e milhões congregados num só lugar. Milhões e milhões espalhados em todas as nações. Então aquele que foi a menor de todas as sementes e que foi desprezada, o dia das coisas pequenas, agora vocês vereis o prumo na mão de Elias. É isso que Deus fala. Vocês estão a desprezar isso? Vocês vão ver o prumo na mão de Zorobabel e com estas aclamações, graças a quem? A Jesus. Ok? O dia das coisas pequenas passaram. E o zombador das coisas pequenas voltem agora a zombar. Sabe o que significa prumo? Juízo de Deus na terra. Não somente é a plenitude do Espírito. Isto é, do poder e da sua glória. Mas também é juízo de Deus na terra. Para medir todas as organizações soberbas e todas as organizações arrogantes. E também para medir todos os homens soberbos da terra. E todos os arrogantes. Para que Deus mede as pessoas? Quando Deus te mede, é como mais ou menos pesar um produto.
uma criança, o que o médico faz? Quando vocês vão no hospital, ele vê a criança e põe na balança. E o peso da criança vai mostrar se a criança está desnutrida ou não. Vai ver, olha, essa criança precisa apanhar urgentemente essa medicação porque está com a desnutrição aguda, acentuada. Senão vai morrer. Então Deus mediu o rei da Babilônia. O filho de Nabucodonosor foi pesado e foi achado em nada. E Deus lhe matou. Para isso serve o prumo. E para vos medir. Quando forem achados em nada, como coisa nada, e também coisa nada todos aqueles que vos honram, será a hora, o momento de serem cortados da terra. Ouviu? Mene, teca, farsi. Aleluia. O tempo está cumprido. O rei está voltando. Chegou a hora de eu curar os doentes. Alguém está doente entre vocês? Aqui está o Elias, o homem que tem o prumo na sua mão. Já começou a nivelar a obra. Já começou a bater os montes. Já começou a elevar os vales. Coloca a mão no lugar de enfermidade e eu vou te curar. Pode acreditar. Põe a mão no lugar de enfermidade, você que está doente. E ele enviou sua palavra. E a sua palavra os curou. Todos que estão doentes sejam curados agora. No nome poderoso de Jesus Cristo. Recebam a cura os enfermos. Enfermidade sai. Qualquer que seja o teu nome. Há um nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Sejam todos curados. Recebam a cura. Depressão sai. Perturbação sai, maldição sai, nenhuma condenação há para aqueles que andam no espírito e não na carne. Recebam a cura, a libertação. E você que está a clamar por alguém, para alguém, o meu Deus abençoe essa pessoa que você está a interceder, que está doente, e Ele enviou a sua palavra, a mesma palavra que te curou, você que está a me ouvir, cura também esse que está a ser intercedido. Tens uma causa. Tens uma causa na justiça, sei lá, uma resposta que você está buscando da parte de Deus. Eu tenho a chave do reino dos céus. Eu abro as portas agora dos céus e receba a petição que você está a fazer. Receba a resposta. O meu Deus te abençoe. O meu Deus toca nesta papelada, neste documento, nesta chave, neste azeite, nos mata-bruxo, em qualquer objeto, toca nesse documento. Vai, o Senhor te abençoe. Vai, o meu Deus seja contigo. As portas se abram. Portas fechadas. Abra-te agora. Diga amém. Diga, já estão abertas. Vai agora. Vai com fé. Diga, Elias mandou. O mestre mandou. Vai. E você que estava a sentir dor, procura dor, faz exercício agora. Faz o que você não conseguia fazer. Mexe aonde tinha esse caroço. Mexe, procura a gripe. As dores, vai no banheiro. Você que tinha hemorragia, já estancou. Você que não andava, põe-te de pé e começa a andar. Receba mesmo o que você está a pedir agora. No nome poderoso de Jesus. E todos eram curados. Faz teste agora. Procura dor, procura enfermidade.